Meus prezados e queridos irmãos, neste momento eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus pelo privilégio de poder voltar a comunicar com cada um de vocês neste dia para trazer o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos a última lição desse segundo trimestre do ano de 2024, a lição de número 13, de 30 de junho de 2024. Tivemos a oportunidade de, durante esse trimestre, trabalhar sobre a carreira que nos está proposta. Tivemos aqui lições maravilhosas em torno dessa temática e hoje nós estaremos falando sobre a cidade celestial. Toda a nossa caminhada tem como objetivo último, final, exatamente morar com Deus eternamente nas mansões celestiais. Portanto, a lição de hoje nos traz a oportunidade de meditar um pouco sobre a cidade celestial. O texto áureo da nossa lição, ele se encontra em Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 20, que nos diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Palavras maravilhosas que o apóstolo Paulo ensinando aos irmãos de Filipos, aos filipenses, mostrando que a nossa cidade, a nossa pátria, ela está nos céus. Isso já deixando bem claro de que aqui nessa terra nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. E todo cristão ele deve ter essa consciência plena de que ele está marchando rumo aos céus. A nossa pátria não é aqui, não devemos estar presos às coisas desta vida. Devemos ter uma consciência plena de que a nossa cidade está nos céus, de onde nós aguardamos aquele que nos fez a promessa, o nosso Senhor Jesus Cristo, que quando aqui esteve cumprindo o seu ministério, ele prometeu que iria preparar lugar e que ele voltaria para nos levar para estarmos com ele. Portanto, a nossa pátria, ela não está aqui. A nossa pátria está nos céus e nós aguardamos o dia em que Cristo há de vir buscar a sua noiva, a sua amada igreja. A verdade prática da lição nos apresenta o seguinte: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com um novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Louvado seja Deus. Essa é uma verdade que devemos colocar em prática, de que de fato o nosso alvo é a nossa cidade celestial, os céus. Esse é o nosso alvo. Portanto, a nossa jornada, desde quando nós fomos encontrados por Cristo, isso através do novo nascimento, nós iniciamos uma jornada cujo objetivo é os céus, essa pátria celestial, e nós estamos marchando em rumo aos céus, e a nossa caminhada ela há de completar, há de ser consumada, exatamente quando nós nos adentrarmos aos portões celestiais. Essa verdade ela deve ser vivida, vivenciada por cada um daqueles que de fato amam a vinda do Senhor, nosso grande Salvador. A leitura bíblica em classe proposta para nós meditarmos um pouco sobre a cidade celestial está no livro de Apocalipse, no capítulo 21, o verso 9 ao 14, depois no capítulo 22, o verso 1 ao 5. São textos maravilhosos e eu confesso para os meus diletos irmãos, meus queridos alunos, amigos de um modo geral, que eu fiquei tentado a ler um pouco mais desse texto, apesar de que eu tenho aí no meu canal, em algum vídeo, ontem mesmo eu estava assistindo a um vídeo que eu gravei há 6 anos atrás, dentro de uma temática escatológica. Esse vídeo, mais especificamente, ele fala sobre o mundo vindouro, é um vídeo de 2 horas e meia de duração, e há uma série de vídeos
que eu gravei aí, está disponível aí no meu canal para aqueles que têm interesse, sobre escatologia. E aí vídeos tratando dos mais diversos temas envolvendo a escatologia. Esse assunto aqui é um assunto escatológico, eu não irei fazer um panorama da escatologia, daqueles pontos principais, mas eu quero ler o capítulo 21, que é o proposto pela lição. Ela propõe do verso 9 até o verso de número 14, mas eu quero ler todo o capítulo 21 e para o capítulo 22. E é claro, não vou deter em tudo, mas quero ler esses dois capítulos para a gente ter uma visão geral aqui dessa cidade celestial que é a nossa pátria, como o título da lição nos apresenta, a cidade celestial. Eu quero então que você, se você tiver a sua Bíblia, você possa abrir aí no livro do Apocalipse, capítulo de número 21, deixe a sua Bíblia aberta ou pelo seu celular, que eu vou estar lendo os versos, eu vou estar pontuando alguma coisa que eu julgar necessário. No primeiro momento eu quero deixar bem claro que existem alguns livros escatológicos na Bíblia, como o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, os profetas. Na verdade, a escatologia nesses profetas, e desde o livro de Gênesis também há passagens escatológicas, o livro de Isaías, o livro chamado de profeta messiânico, mas e o livro de Apocalipse em especial, ele é um livro escatológico, ele é, vamos dizer assim, o livro escatológico no Novo Testamento. E esse é um dos livros mais desafiadores na sua leitura. Há N interpretações, N leituras, e eu não quero aqui estar trazendo uma leitura definida, comprando nenhuma linha teológica, mas quero apenas deter no texto, pelo texto, para não estar induzindo ninguém a seguir uma linha, a linha que eu penso, se é que eu tenho uma linha definida, determinada, pois sou amante da Bíblia e do Apocalipse e das Escrituras, é uma das áreas que eu mais estudei e gosto de estudar. Mas o que eu tenho percebido é que quanto mais eu leio sobre assuntos escatológicos, eu percebo que menos eu sei, que menos convicto eu estou das coisas. Porém, a princípio, eu quero só deixar bem claro que o livro de Apocalipse, ele é um livro profético. Muitas das profecias do Apocalipse já cumpriram no passado, outras cumpriram em parte, outras ainda não cumpriram. E é um livro carregado de figuras, de símbolos, figuras de linguagem, muitos símbolos. O grande desafio de estudar o livro do Apocalipse, mais especificamente falando, é exatamente ter em mente esse gênero textual, esse gênero literário, que é o Apocalipse, e saber minimamente separar onde é algo simbólico, onde é um fato real, as palavras no sentido real. Essa é a maior dificuldade para um leitor responsável da escatologia e mais especificamente do livro de Apocalipse. Então João, quando ele teve ali a visão na ilha de Patmos, ele teve essa visão da parte de Deus. Imagine que aquilo que João recebeu enquanto visão era algo que ele nunca tinha visto. Ele tem uma visão do futuro, ele é transportado para uma dimensão espiritual, lhe é mostrado o futuro, coisas que o homem nunca tinha visto, que nunca tinha descido ao coração do homem, e cabia a João, dentro de uma linguagem humana, a linguagem do seu tempo, e é bom que se diga isso, a linguagem da sua época. Cada livro da Bíblia deve ser lido dentro do seu contexto cultural, linguístico, histórico. Então João, ele escreve usando as palavras, usando os elementos que ele tinha conhecimento na época, mesmo porque a mensagem em primeira mão era para aquela época, falando de coisas que aconteceriam naquela época e que aconteceriam no futuro.
Então isso deve ser levado em consideração, porque ao ler qualquer livro da Bíblia, e o Apocalipse não é diferente, é necessário que o leitor ele tenha esse cuidado de entender a cultura, no caso aqui, João, lá no primeiro século, já temos aí pelo menos 1900 anos depois, então era uma outra cultura, um contexto histórico totalmente diferente, o acesso à cultura, à ciência, a toda a informação era outro. Então não se pode querer fazer uma leitura anacrônica de um texto de 1900 anos atrás com o olhar do homem do século XXI. Então algumas coisas têm que ser entendidas, têm que ser aplicadas dentro do contexto atual, mas não reinterpretada. A Bíblia ela não deve ser reinterpretada, ela tem a sua interpretação. O que devemos ser responsáveis na leitura da Bíblia e entender as limitações que nós temos. Às vezes é necessário nós nos cercarmos de um material, um suporte teórico, como um atlas bíblico, uma enciclopédia, um dicionário, escritores da época, historiadores da época em que os apóstolos viveram, da época de Cristo. Então tudo isso são ferramentas que nós devemos lançar a mão para poder discutir qualquer texto bíblico, e não seria diferente com o livro do Apocalipse. Então, em primeiro momento, eu quero chamar a atenção que João ele tinha que expressar com palavras humanas aquilo que ainda não era uma realidade, aquilo que coisas no futuro que ele tinha que trazer numa linguagem do seu tempo, usando elementos do seu tempo, nome de animais daquele tempo, de coisas até mesmo da mitologia, para poder descrever para o imaginário popular uma mensagem espiritual. Então, quando você pega o livro de Apocalipse e você vê a descrição de alguns elementos, o homem moderno ele vai olhar com um certo desprezo, parece ser ridículo. A linguagem falando de cavalo, de cavaleiro, daquelas guerras de séculos, de milênios atrás. Mas era esse o contexto histórico. Porém, há uma mensagem atemporal, uma mensagem que ultrapassa gerações, inclusive que ainda não foi cumprida, e nós devemos entender, porém, sem sacrificar o contexto da época e pedir um direcionamento divino para entendermos aquilo que nós podemos aplicar, aquilo que já está desvelado, vamos dizer assim, para a época atual. Então, o desafio para a leitura do livro do Apocalipse é um desafio muito grande, para a leitura deste livro. Eu espero que nós tenhamos aqui a mínima condição de poder refletir um pouco nesses 2 capítulos do livro do Apocalipse. Bem, o capítulo 21 do Apocalipse, aqui eu estou usando a nova versão internacional, é uma versão que eu adquiri recentemente. Eu tenho várias versões da Bíblia, mas vou estar usando essa versão. Apesar de que em alguns momentos eu não gosto muito da linguagem dessa versão, em algumas coisas ela é boa, em outras eu não gosto, mas eu vou estar utilizando essa versão. Então talvez na sua versão tenha alguma coisa diferente. Eu já li esse texto em várias versões, mas devido ao tempo eu vou ficar limitado apenas a essa versão. Bem, então a epígrafe aqui do texto, nós temos aí como título a Nova Jerusalém. Essa é a epígrafe do texto. No capítulo de número 21, o verso 1 diz o seguinte: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existe. Aqui João ele está dizendo na sua visão que ele contemplou um novo céu e uma nova terra. E aí ele deixa bem claro, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinha passado e o mar já não existia. Aqui nós temos a visão de João daquilo que há de acontecer exatamente no fim de todas as coisas dessa era. Dentro de um contexto maior da escatologia, o que João está retratando aqui
fala exatamente de um período pós-arrebatamento da igreja, pós-grande tribulação, pós-milênio, um período pós-julgamento final, pós-juízo final, instalação do grande trono branco, onde cada homem receberá a sua sentença eterna, e então nós entraremos no perfeito estado eterno. Então esse é o sentido dessa nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra, ou seja, Deus criará um novo céu, uma nova terra. Não é essa terra sendo reformulada e nem esse céu sendo reformado. É de fato uma nova criação. Primeiro momento, chama a atenção de que a terra a qual habitamos, a terra que agora existe, ela sofreu a contaminação do pecado do homem, como toda a natureza foi contaminada, daí a necessidade de Deus fazer um novo céu, de Deus fazer uma nova terra em primeiro momento, porque essa terra e a terra que envolve a terra e tudo que existe na terra foi contaminada pelo pecado e aguarda o momento da libertação. Daí essa terra não servir mais. Deus fará de fato uma nova terra. A ideia do novo céu, eu já falei no outro vídeo, temos que entender céu aqui, no mínimo, como esse céu atmosférico que nós vemos, como também o céu, regiões celestiais, o céu sideral, onde estão as galáxias, etc. Esses céus, de fato, eles estão contaminados pelo pecado, contaminados pela ação humana, contaminados por seres malignos que habitam as regiões celestiais, e esses céus, de fato, eles passarão. Porém, a Bíblia, aqueles que leem a Bíblia, e o apóstolo Paulo, fala sobre a existência do terceiro céu, dando a entender que há esse céu que nós estamos vendo, aí a atmosfera, há um céu das galáxias, céus estelares, e há o céu que é chamado céu dos céus, que é o lugar do trono de Deus. Então, se entendermos por esta visão, por essa linha de raciocínio, o novo céu que será feito se trata desse céu atmosférico e esse céu sideral, onde está infestado, inclusive, de espíritos malignos. Mas não se trata do céu, trono de Deus, porque ele é um lugar santo, lá não entra pecado e não há o que ser purificado. Portanto, a ideia aqui de João, quando ele diz que ele vê novos céus e nova terra, é importante que nós entendamos essa terra como essa terra mesmo. Será desfeita, os elementos se desfarão pelo fogo, como a Bíblia nos afirma, e os céus, esse céu que nós contemplamos, e o céu aí sideral, o céu das galáxias. Esse céu, sim, ele irá passar. E aqui João ainda traz a informação que o mar já não existe, que nessa nova terra não existirá mais o mar. Essa é a descrição da nova terra. E aí ele fecha esse primeiro período dizendo: pois os primeiros céus e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. O verso 2: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Aqui João ele tem a visão de uma cidade que desce do céu. Ele denomina aqui como a cidade santa, vi a cidade santa, aqui cidade santa com letra maiúscula. E é interessante que dentro de um contexto maior do Apocalipse, a Bíblia fala sobre essa questão do milênio, de uma cidade que paira, dá a entender que paira sobre a Jerusalém terrestre, mas isso durante um período de tempo, que é o período do último teste de Deus para com o homem, que é o período milenial, mas que também passará. Mas aqui já não está se tratando de um período determinado de tempo, como por exemplo 1000 anos. Também essa Jerusalém, ela não está falando da Jerusalém terrestre, que quando do governo milenial de Cristo, Jerusalém será a sede do governo mundial de Cristo. Então a sede do governo mundial será em Jerusalém. Aqui não está falando de uma Jerusalém terrestre, aqui está falando de uma Jerusalém que descia dos céus.
E aqui é chamada, como João coloca, via a cidade santa, a Nova Jerusalém, ou seja, uma nova, não é a Jerusalém agora que existe reformada, é uma outra Jerusalém, essa é a ideia de nova, a Nova Jerusalém que descia dos céus, descia da parte de Deus, e ela estava preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Aqui a discussão em torno do que seria, ou quem seria essa Jerusalém, ela divide os estudiosos. Alguns vão dizer, pelo fato da descrição de que a Jerusalém aqui, ela descia ataviada como uma noiva adornada para o seu marido, alguns vão dizer que essa Jerusalém não é uma cidade real, é uma referência à igreja, uma vez que ela estava enfeitada, adornada como uma noiva para o seu esposo. Aí alguns vão defender que é a igreja. Porém, uma outra corrente vai defender que de fato é uma cidade, porque logo na sequência, e a Bíblia nos dá a descrição dessa cidade. Então, como nos posicionar diante desse texto? Uma vez que, em dado momento, dá-se a ideia de se tratar de uma pessoa, que seria, no caso aqui, uma figura da igreja, mas ao mesmo tempo também nos diz tratar de uma cidade. E o próprio Jesus, ele prometeu que ele iria preparar lugar. E na descrição dessa Jerusalém que desce dos céus, há uma descrição da altura, da largura, das portas, etc, etc. Então, em primeiro momento, para não estar pendendo nem para um lado nem para o outro, eu prefiro me posicionar da seguinte forma, que essa Jerusalém, o nome aqui Nova Jerusalém, esse nome ele é tomado num sentido de uma simbólico. Não estou dizendo que a cidade em si, ou a Nova Jerusalém, que ela não exista, e nem estou dizendo que seja uma cidade especificamente, e nem que seja a igreja. Estou dizendo que o nome Jerusalém ele é tomado, vamos dizer assim, metaforicamente, para lembrar a Jerusalém terrestre, Jerusalém que foi contaminada, inclusive, pelo pecado e que terá a sua natureza, o Monte Sião, será restaurado durante o período milenial, mas que depois tudo será destruído e haverá uma nova terra, um novo céus. E agora aqui João toma o nome para essa Jerusalém que desce do céu, seja a igreja, seja uma cidade, dá o nome de Nova Jerusalém, ou seja, uma nova cidade, uma nova Jerusalém. Então o nome, minimamente, o nome é uma referência a Jerusalém terrestre, porém não é a Jerusalém terrestre, no mínimo esse nome ele é num sentido metafórico, seja para aplicar a igreja enquanto noiva, seja para aplicar uma nova cidade. Tem-se o nome Jerusalém, como se toma na Bíblia, no Apocalipse, por exemplo, o nome de Babilônia, e que não se refere à Babilônia do passado, mas é apenas uma representação. Babilônia, Império Romano, esses nomes são tomados na Bíblia, Gog, Magog, esses nomes são tomados na Bíblia, mas nós não podemos dizer que geograficamente falando, ou historicamente falando, se trata de Babilônia, se trata, no caso de Roma, se trata de Jerusalém. Não podemos afirmar isso em hipótese nenhuma, mesmo porque aqui nesse caso mais especificamente que nós estamos lendo, está falando de um momento escatológico, de um momento futuro, dessa cidade que João vê descer dos céus, e que ele diz que a cidade, ele não diz que ela era a noiva, ele não diz isso, mas diz o seguinte: via a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva. Então ele não está dizendo que era a noiva. Para aqueles que defendem que é a igreja, ele não está dizendo que essa cidade era a noiva. Está dizendo que ela descia enfeitada como uma noiva, ou seja, o brilho, o ornamento dessa cidade era semelhante quando uma noiva se ornamenta para encontrar com o seu noivo. E uma outra coisa interessante, porque ele fala que é uma cidade. Ela era adereçada como uma noiva, tem-se aí a metáfora, a simbologia da noiva, mas também tem a simbologia da cidade,
João só poderia usar esses termos, noiva, que era o que ele conhecia, e cidade, que era a linguagem que ele conhecia, e não poderia ser diferente. Então nós não devemos ficar presos à expressão noiva, à expressão cidade, porque João está falando de coisas futuras e que ele tem que dizer, ele tem que trazer essas informações a partir de uma linguagem conhecida na sua época. E ele usa exatamente a linguagem da noiva adereçada, da noiva enfeitada, ataviada para o seu noivo, e usa também a linguagem de cidade, que era o que se conhecia. Portanto, nós não podemos ultrapassar, além disso, e ver que, no mínimo, a linguagem ela está sendo tomada a partir daqueles elementos que João conhecia, e ele tenta descrever o que ele está vendo no mundo espiritual. Agora é interessante observar, porque quem queira afirmar que essa Jerusalém é a noiva e que também é uma cidade, não estará errado, porque a Bíblia diz que a igreja, nós somos a morada de Cristo, nós somos a Jerusalém celestial, nós somos a habitação de Deus, mas nós também somos a noiva do Cordeiro. Então, a base para as duas afirmações, o que nós temos que entender é que esses termos foram usados porque eram os termos disponíveis dentro da linguagem joanina para poder expressar aquilo que ele está vendo. Porém, o certo é que esse evento é real, ele é futuro, ele tanto pode se referir à noiva enquanto à igreja, como também a uma cidade, uma vez que o próprio Jesus prometeu que iria preparar lugar para nós. E o céu é algo real, uma pátria real numa outra dimensão. Bem, aí na sequência, o verso 3 diz o seguinte: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, aqui do trono diz respeito exatamente que nessa cidade que descia do céu havia um trono, havia um rei, daí uma força a mais para ver aqui como uma cidade de fato, porque tinha um trono. Claro que aqui é um trono numa dimensão espiritual, e João vai usar trono porque todas as palavras que João usa aqui é da linguagem humana. Ele não teria como usar uma outra linguagem. Então o que ele viu um trono, porque era a única coisa que ele conhecia que parecia com o que ele enxergou. Parecia com um trono, uma cidade, a noiva. Então, esses são os elementos que João tinha para utilizar. Então, ele vai dizer que ele, então, ouviu uma forte voz que vinha do trono, e essa voz dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Muito interessante, porque sabemos que dentro da história bíblica, durante a peregrinação do povo, ao sair do Egito rumo a Canaã, em dado momento Deus ordenou que fosse construído um tabernáculo como um símbolo, lugar da morada de Deus entre o povo. E aquele lugar que ficava cercado pelas tribos, era o centro, vamos dizer assim, do arraial de Israel, era exatamente o lugar onde ficava o tabernáculo, as tendas, que eram uma tenda. Depois construiu-se um templo ao tomar posse da terra, mas esse tabernáculo era exatamente aquela morada provisória de Deus no deserto, no meio do seu povo. E agora o texto está trazendo à memória a figura do tabernáculo, quando essa voz, aquele que reina, que governa no trono, diz: agora, ou seja, agora, nesse momento, nesse novo céus, nessa nova terra, nessa nova era, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Não é mais temporariamente. Agora os céus baixou, agora os céus e terra agora são a mesma grei, a mesma lei. Não há mais separação entre céus e terra, porque agora é um novo céus, é uma nova terra onde não há mais pecado, não há morte, não há dor, não há impiedade. Portanto, agora Deus habita com os homens e os homens habitam com Deus. É isso que João está dizendo. Portanto, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles, os homens, serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. A relação entre Deus e a humanidade redimida. Lembrando que aqui já é
Juízo final, pós-julgamento de todos os seres humanos, os seres celestiais, e aqui o mal já recebeu a sua punição definitiva. Eu não vou entrar nesse contexto porque são outros assuntos escatológicos que não é o foco da lição. E aí o verso 4 nos diz o seguinte: ele, no caso Deus, o rei, o que está no trono, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, ou seja, dos homens, dos salvos, dos redimidos, toda lágrima será enxugada, ou seja, não haverá lágrima aqui, fala da tristeza, não haverá mais lágrimas, no sentido de tristeza, não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá lágrima, não haverá tristeza. Essa é a ideia aqui, a figura da lágrima. Não haverá toda lágrima, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, ou seja, toda tristeza, tudo que é ruim não existirá mais. Não haverá mais morte, não haverá tristeza, e nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ou seja, aqui está dizendo que o homem agora não está mais nessa ordem natural, na ordem do Cronos, que é contada aí por segundos, minutos, hora, dias, semanas, meses, anos, décadas, aí milênio. Não será mais essa era. Aqui está dizendo que o choro não haverá exatamente porque não haverá mais morte, não haverá mais tristeza e nem dor, porque essa ordem que existia, ela deixará de existir, ou seja, sairemos do tempo e entraremos na eternidade futura. Essa é a ideia do que João está passando, que essa ordem já passou. Aí o verso 5, aquele que está sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. Eu faço agora novas coisas, as velhas já passaram. Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, para que João escrevesse. Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Então o próprio Deus está dizendo para João: você escreve essas coisas que eu estou dizendo, descreva essas coisas que eu estou te mostrando, porque essas palavras que você vai escrever, essas palavras que você está ouvindo, elas são fiéis, elas são verdadeiras, ou seja, elas são dignas de credibilidade. Então João aqui ele está apenas retratando aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, e escrevendo na sua linguagem. E aqui ele deixa bem claro que tudo aquilo que ele ouviu eram palavras fiéis e verdadeiras, dignas de confiança, que eram palavras que saíram da boca do próprio Deus. Disse-me ainda, Deus disse ainda a João: está feito, ou seja, está consumado. Essa é a ideia, está feito e está consumado, ou seja, tudo agora está consumado. Passou-se a velha terra, passou-se o velho céu, o pecado não existe mais, tudo já está completo, tudo está consumado, o meu plano está estabelecido. Essa é a ideia do texto. Portanto, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, Deus está dizendo: eu sou aquele que estava no início e sou aquele que estou no fim. E eu cumpri todas as coisas. Portanto, em mim está o fim e o começo. Então a ideia de estar consumado, e ele dizer que ele é o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, ele está querendo dizer o quê? Que todas as coisas foram contempladas, foram completadas, porque ele é o princípio e ele é o fim, e agora ele estabelece uma nova ordem. Louvado seja o nome de Jesus. Aí ele diz, repetindo: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ou seja, o que João está expressando aqui, tomando ali a figura, a imagem da árvore da vida que havia lá no meio do jardim, que o homem poderia ter comido dessa árvore, mas infelizmente ele não comeu dessa árvore, ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e foi expulso do jardim exatamente para não comer da árvore da vida. Agora, aqueles que estão no novo céu, na nova terra, eles têm o seguinte convite: a quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Ou seja, todos aqueles que
entrarem no novo céu, na nova terra, eles beberão de graça da água da vida. Ou seja, eles não terão mais sede. Tiveram sede até aqui, mas a partir de agora, a todos que tinham sede, que tiverem sede, serão saciados para sempre. Aí o verso 7 ele diz: o vencedor herdará tudo isso, ou seja, aquele que vencer, aquele que conseguir se transformar, de adentrar nesse novo céu, nessa nova terra, ele herdará todas essas coisas. O que ele vai herdar? O vencedor herdará tudo isso. O que? Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Oh, aleluia. Então aquele que vencer, ele terá o Deus verdadeiro, o Deus único como Deus. E ele será filho de Deus. E como filho de Deus, ele tomará posse, ele participará de todo o reino celestial, de tudo aquilo que Deus tem preparado para os seus. Portanto, o vencedor herdará tudo isso. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas os covardes, ou seja, aqui retomando aqueles que não adentrarem a Jerusalém celestial. Aí está dizendo aqui que aos covardes, o que a eles aguarda, o que aguardam a eles. É interessante que essa mensagem João estava trazendo há 1900 anos atrás para aquele povo e para nós hoje, mostrando algo que ainda vai acontecer. Então, quem tem sede, busque a Jesus hoje, porque esses que o buscarem, que forem encontrados por eles, receberão da água da vida e será filho de Deus, e Deus será seu Pai. Mas aqueles que rejeitarem, eles receberão a recompensa, a retribuição pela sua rejeição. Então é necessário que nós voltemos ao passado e entendamos que essa mensagem João está falando para o povo do seu tempo, está falando para nós, porque essas coisas ainda haverão de acontecer. E aqui está retratando o passado e esse futuro eterno, vamos dizer assim, de algo que ainda irá acontecer. Então, olha o que ele diz. Dando a sequência do verso, deixa eu ver aqui onde eu parei aqui. Bem, então aí no verso de número 8, no verso 7 ele diz: o vencedor herdará tudo isso, eu serei seu Deus, ele será meu filho. Verso 8: mas os covardes, aqueles que não tiveram coragem de assumir um compromisso com Deus, os covardes, os incrédulos, os depravados que vivem segundo a vontade da carne, os depravados, assassinos, que cometem imoralidade sexual. Aqui cabe a fornicação, a prostituição, o adultério, a homossexualidade, todo tipo de depravação sexual aqui cabe. Então aqui Deus está dizendo que esses, os covardes, os incrédulos, os depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os que praticam a idolatria e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Aqui Deus está dizendo bem claro que aqueles que não foram encontrados por Cristo, que não tiveram o privilégio de viver uma vida com Deus, esses, e aí descreve aqui uma amostra desses pecadores, aqui coloca aquilo que nós lemos. É claro que aqui existe bem mais pecados e bem mais classes de pecadores, mas aqui descreve algumas, que o lugar deles será o lago de fogo. O que é o lago de fogo? O lago de fogo é exatamente o inferno no sentido último, já que inferno é uma palavra da língua portuguesa que tem sentido de sepultura, tem sentido do Hades, tem sentido da Guiena, do Tártaro. Mas aqui, em última instância, o lago de fogo é o inferno final. É aquele lugar que a Bíblia diz que foi preparado para o diabo e seus anjos. Não é um lugar onde Satanás vai reinar. Pelo contrário, é um lugar de punição eterna de Satanás e os seus demônios e, infelizmente, para todos aqueles que esqueceram de Deus. Então aqui a Bíblia está dizendo que esses que viveram uma vida de pecado,
o lugar deles será exatamente o lago de fogo, onde inclusive no julgamento final serão lançados os demônios e Satanás, o anticristo, a besta, o falso profeta, já foram lançados no final da grande tribulação. E a Bíblia diz que esses pecadores, o lugar deles será o lago de fogo, que a Bíblia chama de segunda morte. Por que segunda morte? Porque a primeira morte é essa morte física que todos nós experimentaremos, mas todos haveremos de ressuscitar. Uns para vergonha e desprezo eterno, que é o que vai acontecer aqui agora, e outros para alegria e gozo eterno. Então aqueles que foram entrar na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, eles experimentarão alegria e gozo eterno. Aqueles que forem lançados no lago de fogo, eles experimentarão a segunda morte. O que é a segunda morte? É uma morte eterna, no sentido de que eles nunca mais terão a possibilidade de voltarem a ter um relacionamento com Deus. Essa é a segunda morte, que é o lago de fogo. Aí o verso 9 diz o seguinte: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou e disse-me. A Bíblia fala lá no conto do Apocalipse, das trombetas, os ais, as pragas da ira de Deus contra o governo do anticristo e aqueles que aqui estiverem. Então diz o seguinte: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou de mim e disse: venha e eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Aqui novamente temos aqui a imagem, a figura da noiva, da esposa do Cordeiro, e João é convidado para ver essa noiva, para ver essa esposa. Que aí alguns vão dizer que é a igreja. De fato, a igreja é a noiva do Cordeiro. Porém, quando João vai ver e ele vai descrever, ele descreve essa esposa e essa noiva como uma cidade. Então, não está errado a linguagem da Jerusalém como a noiva de Cristo, que é a igreja, como também não está errado a leitura da Nova Jerusalém como a cidade, porque a noiva, ele há de estar com o seu noivo numa nova cidade. Então, não é errado, olhando por esse ângulo, nenhuma das duas abordagens. Vou dar uma pequena pausa aqui, mas eu volto. Só um momento aqui. Bem, então aqui dando sequência, eu dei uma pequena pausa aí. Nós temos agora que é o verso de número 9, aí o final do 9 nós lemos, que diz o seguinte: aí Deus então diz para João: venha e eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Aí o verso 10 diz o seguinte: e ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Então agora aqui João, ao ser convidado para ver, para observar a noiva do Cordeiro, aqui o texto deixa bem claro que a noiva do Cordeiro era exatamente a Jerusalém que descia dos céus. Então aí, aquilo que eu falei a princípio, a imagem aqui de João, ele chama a Jerusalém de noiva do Cordeiro, a igreja é chamada de noiva do Cordeiro, e quando ele é convidado para poder contemplar a noiva do Cordeiro, a ele é mostrada exatamente a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. E aí na sequência ele diz o seguinte: e ela resplandecia com a glória de Deus. Essa cidade resplandecia com a glória de Deus. O seu brilho era... Aqui João ele toma os termos que ele conhecia, aqueles metais preciosos, as pedras preciosas que ele conhecia, para descrever aquilo que ele via no mundo espiritual. Daí ele usar sempre o comparativo, porque são coisas que não faz parte dessa dimensão. Aí a ideia de usar o nome Jerusalém, aí noiva, toda essa linguagem, ela tem que ser entendida dentro de um contexto bíblico maior. Bem, então aqui
Diz o texto, ao descrever essa cidade, diz que ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa. João não pode descrever que joia é essa, mas ele vai dizer, ó, era como o brilho de uma joia muito preciosa, como o jaspe, clara como o cristal. Por que como essas pedras preciosas? Porque João não conhecia. Aquilo ali era algo tudo novo, era uma nova cidade, era um novo céu, era uma nova criação. Então ele fazia uma comparação com aquilo que ele tinha experiência, com a sua linguagem. É claro, não poderia ser diferente. E aí começa a descrever essa cidade. Ela tinha um grande e alto muro, uma cidade murada. Aí já fica mais complicado ver agora apenas como uma referência à igreja. Não que eu esteja descartando que em dado momento isso se refere à igreja que habitará nessa cidade física, não descarto isso, mas aqui ele começa a descrever a cidade. Ela tinha muro, tinha um grande e alto muro. Esse muro tinha 12 portas e 12 anjos junto às portas. Aqui o número 12 ele é bastante sintomático, porque o número 12 tanto faz uma referência às tribos de Israel, que foi o povo a princípio eleito por Deus, para que através dele o mundo conhecesse a Deus, mas também há uma referência aos 12 apóstolos, que representa exatamente a era da graça, que representa a igreja. Então o número 12 aqui é no sentido aqui de contemplar o povo de Deus como um todo, tanto a nação de Israel quanto a igreja de Cristo representada nos 12 apóstolos. Então aqui não se pode pegar isso aqui e dizer que é 12 porque se refere a Israel, porque o próprio contexto fala lá sobre a nação de Israel, referindo aos 12, várias vezes aparecer 12 aqui na Bíblia, mas também fala sobre os apóstolos, que é exatamente aqueles que foram separados por Cristo para evangelizar o mundo, para levar Cristo ao mundo, uma vez que a própria nação de Israel rejeitou a Cristo e não cumpriu com o seu papel de ser mensageira de Deus para o mundo, mas o será no milênio. Então, vou dar sequência ao texto, procurar deter menos. Então diz o seguinte, tinha um grande alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estava escrito o nome das 12 tribos de Israel, portanto aqui contemplado as 12 tribos de Israel, a nação de Israel. Havia 3 portas do oriente, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha que interessante. Nas portas estava escrito o nome das 12 tribos de Israel e no muro tinha 12 fundamentos e nesses fundamentos estava escrito o nome dos 12 apóstolos. Então temos aqui a era de Israel, a nação de Israel e a igreja, que a Bíblia diz que dos dois ele faz um só povo, que é o seu povo, a sua nova Jerusalém. A noiva do Cordeiro, ela é feita exatamente de judeus e gentios. Então daí a referência às 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos de Cristo, apóstolos do Cordeiro, por meio dos quais a igreja foi estabelecida, por meio da pregação do Evangelho. O verso 15, o anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir, tinha como medida uma vara feita, como medida usada para medir, uma vara feita de ouro para medir a cidade com essa medida, com uma vara, que era um objeto de medir, era um cano, uma medida inclusive egípcia, que media as pirâmides, etc. Aí vem a ideia da canonização, algo canônico é que está dentro das medidas ideais, aí surge a ideia do cânon da Bíblia, ou de um autor, uma obra como sendo canonizada, pertencente a um autor, tudo derivação disso. Então essa vara feita de ouro para medir a cidade, né? Medir a cidade, suas portas e seus muros. Aí ele vai descrever a medida dessa cidade. Isso é fantástico.
Olha como João descreve. A cidade era quadrangular, ou seja, era quadrada essa cidade. Era quadrangular, de comprimento e de larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara e tinha 12.200 quilômetros de comprimento. Olha a medida da cidade. Ele mediu a cidade com a vara e tinha 2.000, melhor dizendo, acho que eu falei 12.000, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ou seja, altura, largura, comprimento, altura e largura, 2.200 quilômetros. Não dá para imaginar, ou dá para imaginar. Uma cidade quadrada com 2.200 quilômetros de largura, de comprimento e de altura. É como se fossem prédios, não é isso? Edifícios. E a Bíblia fala da igreja como o edifício de Cristo. Aqui é uma linguagem bastante significativa. E ele mediu o muro e o seu muro, o muro dessa cidade, e deu 65 metros de espessura. Imagina, 65 metros de espessura. A espessura do muro era de 65 metros. Segundo a visão aqui, é claro que já está traduzido para metro, porque na linguagem da Bíblia vai estar falando de côvado. E o côvado variava entre 45 centímetros a 50 centímetros no máximo. Aqui essa versão já traz a medida em metros. Então, metro com muro com 65 metros de espessura. Isso segundo a medida humana que o anjo estava usando, uma medida humana. Daí trazer essa linguagem humana. O muro era feito. De que esse muro era feito? O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Aqui João, entenda bem, João está descrevendo algo que não existia, que existiria no futuro, e ele tenta descrever usando os elementos que ele conhecia. Então, quando ele fala que o muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro, ele está trazendo a sua linguagem para descrever o indescritível. Porque a Bíblia diz que aquilo que está reservado para nós sequer desceu ao coração do homem. Então não era João que ia dar conta de descrever fielmente, numa linguagem, algo que ainda nem existe. Quer dizer, existe no mundo espiritual, mas que ninguém ainda adentrou aos céus para poder saber de fato como é. Então era semelhante esse ouro puro, a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro, um ouro transparente. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. Fundamentos ornamentados. Lá no início fala de uma noiva ataviada, ornamentada. Então aqui começa a encaixar as coisas. Está dizendo sobre a mesma, a noiva e a cidade sendo a mesma coisa. O primeiro fundamento dessa cidade era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista, que é 12, o número 12, uma representação de Israel e dos apóstolos da igreja. As 12 portas eram 12 pérolas, tinha 12 portas, o número 12 vai ser bem recorrente, e essas portas eram uma única pérola, imagine. João ele tenta descrever assim, ele vê portas, 12 portas, e cada porta como sendo uma pérola preciosa. E essa pérola, uma única pérola, era quem formava essa porta. Algo que está bem além da nossa imaginação. E João aqui começa a descrever. Então, ele vai dizer exatamente que a porta, as 12 portas, era cada uma de uma pérola. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita numa única pérola. A rua principal da cidade, o centro principal da cidade,
era de ouro puro como um vidro transparente. Que João disse que a rua principal dessa cidade que ele via era de ouro puro, como um vidro transparente, já que ele não tinha como descrever tudo isso. Aí o verso 22, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Aqui João diz que nessa cidade não há necessidade de templo. Sabemos dos templos de Salomão, o templo de Herodes, o templo que será construído certamente no período da grande tribulação, no milênio, ali para o milênio, etc. Mas aqui João está dizendo que nessa cidade não há necessidade de templo. Por quê? Porque o templo, mesmo porque nós percebemos que no início Deus habitava entre o povo, era o tabernáculo, que era algo provisório. Há inclusive até uma discussão em relação à construção do templo, se de fato foi uma permissão de Deus a construção do templo em si, se o propósito de Deus não era que de fato o povo morasse em tenda, em tabernáculo, que dava essa ideia de algo passageiro, uma vez que o nosso templo, a nossa morada é eterna, não é aqui. Eu não vou entrar no mérito da discussão se foi correto ou não a construção do templo, porque foi o próprio Deus quem deu a planta também do templo, então houve no mínimo uma permissão divina. Mas o interessante é que o templo ou o tabernáculo aqui na terra, ele tinha uma função provisória, ou seja, tinha uma função passageira. Tabernáculo era enquanto o povo estava peregrinando, o templo é aquele lugar de adoração, ali tinham os sacrifícios, etc, etc. E aí Cristo vem e agora o templo em si, enquanto habitação de Deus, ele perde o valor, e não que ele perde o valor enquanto casa de Deus, enquanto lugar de adoração, lugar de reunir o povo de Deus, mas a própria Bíblia diz que Deus não habita mais em templo. Deus habita agora no homem. Então o templo é um lugar que tem o seu valor como um lugar consagrado a Deus, um lugar onde nos reunimos para aprendermos da palavra de Deus, para sermos instruídos, para partilharmos a comunhão com os santos, mas na verdade nós é que somos templos de Cristo. Então está dizendo que nesse novo céu, nessa nova terra, não haverá templo. Por quê? Porque não há necessidade. Não haverá lá uma igreja para a gente estar congregando, vamos para a igreja agora, não, porque tudo que nós fazemos agora no templo, na congregação, é com a finalidade de mantermos essa comunhão até que um dia nós estejamos diante de Deus, sem necessidade de templo, sem necessidade de pastores, de diáconos, de pessoas que estejam ali dirigindo o culto, nada disso, nós estaremos na presença de Deus. Hoje, quando nós cultuamos e de fato nós fazemos um culto sincero e verdadeiro, nós sentimos uma amostra do que é estar na presença de Deus. Mas aqui nós já estaremos na presença de Deus. Daí não ter nenhuma necessidade de templo. Então você que anda brigando por templo, seu templo, quer fazer um templo suntuoso para poder ostentar que a tua denominação é forte, é poderosa na cidade, que tem um destaque social, político, gente, tudo isso é passageiro. Jesus, quando viu o grande templo lá adornado, ele diz, olha, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser destruído, e foi de fato. Então esses templos, é bom, quem puder, a igreja que puder, a denominação que tiver dinheiro, e puder fazer um templo bonito, aconchegante, confortável, é maravilha. Porém, isso não tem muito valor diante de Deus, porque o que vale são as pessoas que congregam no templo. E o mundo não está precisando de templo, o mundo está precisando da igreja, da presença da igreja. Já tem muitos templos, pode-se construir outros, podem, mas o mundo não está precisando de templo, o mundo precisa da igreja, e o templo é algo passageiro. Então não adianta ter um templo bonito, suntuoso, e não ter a presença de Deus, como infelizmente acontece em muitos lugares. Porque muitas denominações já fecharam os templos, já transformaram em boate, em bar, em negócios, em armazém, em outras coisas. Exatamente porque pensaram que o templo pelo templo era o suficiente para manter
a obra de Deus, manter Deus presente, para poder, que Deus está preocupado com o templo feito por mão de homem. Deus não está preocupado. O seu templo bonito, ele vai ficar aí. Ele não. Você não vai levar nada do templo, nem o seu púlpito de luxo, a sua cadeira de rei, que há cadeiras que, inclusive, dentre as várias cadeiras lá do púlpito, há uma que destaca das outras como se fosse um trono para o rei ficar ali entronizado, e ali a figura humana, o ego humano se alimentar. Isso não tem nenhum valor para Deus. Para Deus, tanto faz você congregar num templo luxuoso, como debaixo da ponte, debaixo de uma árvore, no meio da rua. Para Deus não tem nenhuma diferença. Porque Deus não habita em templo feito por mão de homem. Então aqui, nessa nova cidade, nesse novo céus, não existirá templo. Graças a Deus por isso. O templo é bom enquanto estamos aqui, é maravilhoso. Eu amo congregar, amo estar na casa de Deus. Mas eu não idolatro. Esse lugar é mais santo, o púlpito é mais santo, a portaria é menos santo, o pátio é menos santo. Não, tudo isso é passageiro. A santidade de Deus deve habitar em nós. Nós é que somos o templo de Deus. Aquele lugar onde você vai congregar é um lugar consagrado, separado, que deve ser respeitado, deve ser honrado, sim, cuidado e muito bem cuidado. Mas Deus não habita em quatro paredes. Isso é bom deixar bem claro. Bem, então não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro é o seu templo. Ou seja, nós estaremos habitando em Deus, em Cristo, louvado seja Deus. Verso 23, a cidade não precisa de sol, nem de lua. E olha que esse céu, né, do sol, da lua, das estrelas, isso tudo já passou, agora é novo céus, é nova terra. Então a cidade não precisará de sol, não precisará de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia, a sua lâmpada. A candeia aqui é uma metáfora que é daquele dos tempos bíblicos, que era a iluminação que tinha. Não tinha luz elétrica, não tinha lâmpada, era candeia. Então Deus será a sua candeia. Alguém pega isso, mas que coisa ridícula, mas transporte para a cultura, para o tempo, não seja tão anacrônico aqui. É necessário que você volte ao tempo. Bem, então, o Cordeiro será a sua candeia, as nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhes trarão sua glória. Aqui pode parecer um pouco obscuro, porque em dado momento, esse texto aqui, o verso 24, parece um pouco se tratar da questão do milênio, que é no milênio, no Monte Sião, haverá o conhecimento, e as nações irão para o Monte Sião buscar o conhecimento, e a glória do Senhor está no Monte Sião. Mas só que esse contexto aqui do texto já está dizendo de um novo céu e de uma nova terra. E nesse novo céu e nova terra, quem fará parte? Fará parte de todos aqueles que foram redimidos por Cristo. Judeus, gentios, a igreja, a noiva do Cordeiro. Milhões e milhões, milhares e milhares. E aqui dá uma ideia, João passa a ideia, de que haverá nessa nova era, nessa nova ordem de coisa, haverá nações. Haverá eras vindouras. Então haverá cidade, haverá uma organização. Só que a nossa mente não consegue dar conta disso. João simplesmente ele fala: as nações virão à sua luz, as nações virão ali para receber o conhecimento. Aqui é bem claro, as nações andarão em sua luz, ou seja, as nações serão guiadas pela luz da Jerusalém, pela glória de Deus, pela luz de Cristo, pela candeia que é Cristo. Como será isso? Só chegando lá. Aqui João descreve dentro da sua realidade, daquilo que ele conhecia. As nações andarão em sua luz, os reis da terra trarão a sua glória, suas portas jamais se fecharão de dia e de noite. Não haverá nem dia. Olha, interessante o que o texto fala, suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite, será eternamente dia. As portas não fecham porque lá não há noite. Não é preciso lua, não é preciso sol, não é preciso estrela.
Lá as portas nunca fecharão, porque lá não existirá noite. É o dia eterno, como podemos dizer assim na nossa linguagem. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algum impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente nessa cidade entrará aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que novamente esse texto nos força um pouco a ver, porque o texto bíblico escatológico ele não é para ser lido de forma cronológica e linear. Aqui, de uma certa forma, nós temos uma leve menção sobre o que é retratado no outro momento, no milênio. Isaías vai falar sobre isso, Isaías 65 a 63, se não me engano a memória, vai falar sobre as nações vindo ali ao milênio, vindo a Sião, buscar o conhecimento, mas só que nesse caso aqui, deixando essa vertente para tratar do milênio, nesse caso aqui no novo céu e nova terra, é necessário que fique bem claro que quando diz que nela jamais entrará coisa impura, porque todo o mal já foi banido. Não há mínima possibilidade dessa cidade ser contaminada pelos impuros, porque todos esses já estão no lago do fogo. Não há mínima possibilidade. Daí as portas ficarem abertas, porque por lá só entrarão os salvos, os remidos do Cordeiro. A noiva do Cordeiro é quem terá acesso. Céu e terra, não haverá mais separação entre céus e terra. Nós poderemos ter acesso à terra, à nova terra e ao novo céu. Nós teremos acesso livremente, porque a gravidade não nos impedirá. Louvado seja o nome do Senhor. Então nela jamais vai entrar algo impuro, que pratica o que é vergonhoso, o mal, mas apenas os salvos, porque é um novo céu e uma nova terra. E aí o capítulo 22 nos fala sobre o rio da vida. É bem interessante a ideia aqui do rio da vida, porque aí a gente fica a imaginar, mas João viu um rio da vida, e nessa cidade então o mar já não existe, mas lá tem um rio. Tem um rio, e esse rio é o rio da vida, e aí esse rio é para a gente tomar banho, para pescar, alguma coisa dessa natureza. São as imagens que vêm na nossa mente, é claro, e é inevitáveis. Por quê? Porque João está usando linguagens humanas, e não poderia ser diferente. Às vezes alguns, de forma ignorante, dizem, mas a Bíblia é um livro escrito por homem. É claro que a Bíblia é escrita por homem. Você queria que a Bíblia fosse escrita por quem? Por um Deus? Você entende qual é a linguagem de Deus? Para que eu queria? Para que serviria um livro escrito por um Deus ou por Deus? Para mim não serviria para nada, eu não sei a linguagem de Deus. Eu entendo mal a linguagem dos homens, imagine a linguagem de Deus. Não teria para mim serventia nenhuma. Então é a maior ignorância alguém dizer que a Bíblia é escrita por homem, daí ela não ser a palavra de Deus. Mas eu acredito no escrito de Aristóteles, porque foi um grande pensador, mas ele está certo. Mas ele era homem. E por que os homens não podem ter recebido de Deus a inspiração para poder escrever um livro que trata das coisas espirituais? Eu não tenho nenhum problema em aceitar a Bíblia como a santa e verdadeira palavra de Deus. Não tenho nenhum problema. Bem, então aqui o capítulo 22, vai tratar do rio da vida. É interessante porque o rio da vida, ele faz um link com aquilo que nós vemos lá em Gênesis, que é a árvore da vida. A Bíblia fala sobre a árvore da vida, que ela foi recolhida do jardim, não se sabe para onde foi essa árvore, mas a Bíblia fala da árvore da vida e agora fala de um rio da vida. Não é mais uma árvore, é um rio da vida. E o rio da vida é o próprio Cristo. Então aqui agora a vida, ela não é mais algo, vamos dizer assim, pontual, de que um ser ou outro recebe vida dentro da sua existência, que é limitada, que nós não tratamos da vida em si, porque a vida é algo dado, é algo biológico. O que nós temos é a existência, é o tempo que nós existimos com essa vida biológica. Mas aqui está falando do rio da vida no sentido da abundância, não é mais de uma existência localizada no tempo e no espaço, limitada pelas leis da física, não. Agora está falando da eternidade futura,
Daí agora um rio, e a ideia do rio é que são águas perenes que correm, não é mais limitado. Aqui não está falando de uma poça d'água, de uma caixa d'água, de uma lagoa, mas é um rio da vida, ou seja, um rio que jorra para a eternidade. Então são figuras que nós criamos, João cria aqui na nossa mente, e aí resta-nos batalharmos pela fé que uma vez foi dada aos santos, para ver como essa cidade, como serão as casas, os edifícios, essas ruas que João descreve, esse rio, se de fato terá um rio mesmo. A gente vai tomar banho lá, vai nadar. Não dá para descrever, vai pescar, quem gosta de pescar. Isso são as imagens que João traz na nossa mente para a gente ter assim, um vislumbre do que pode ser essa cidade, o que nos aguarda. No mínimo, que é um paraíso. No mínimo, isso é o que nós podemos esperar. Então, o rio da vida. Verso 1 do capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da vida, o rio da água da vida, que é claro, esse rio ele é claro como um cristal, e ele flui do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, a nascente desse rio é o trono de Deus, é o trono do Cordeiro. Como entender isso? Isso não desce, ainda não desceu ao coração do homem. João está dizendo, olha, eu vi um rio, agora esse rio, a fonte de onde emana esse rio é o trono. A nascente é o trono de Deus, é o trono do Cordeiro. Isso é divino, isso é maravilhoso. Então esse rio, ele brota do trono do Cordeiro, e olha o que diz na sequência, no meio da rua, bem interessante isso aqui, eu vou reler. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como um cristal, que flui do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da rua principal da cidade, aquela rua de ouro que nós falamos, no meio da rua principal da cidade, de cada lado dessa rua, de cada lado do rio, no meio da rua principal da cidade, flui do trono de Deus o rio e do Cordeiro no meio da rua principal. Esse rio é no meio da rua principal. De cada lado desse rio da vida estava a árvore da vida. Louvado seja Deus, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. Há um rio da vida, de um lado e do outro do rio está a árvore da vida. Olha, a árvore da vida lá no Jardim do Éden. Agora temos um rio da vida e a árvore da vida está ao mesmo tempo de um lado e de outro do rio. Então é claro que isso aqui são imagens que João está trazendo, porque ele não consegue descrever. Há um rio da vida, há uma árvore da vida, que ao mesmo tempo essa árvore está de um lado, e é uma árvore que ele fala, está de um lado e está do outro lado. E essa árvore produz fruto, 12 frutos, todo mês produz seu fruto, como está aqui, E essa árvore que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês, ou seja, todo mês tem fruto nessa árvore. Aqui João está trazendo a linguagem humana, né? O Cronos é 12 vezes por ano, uma vez por mês ela frutifica, ou seja, dá fruto o ano todo. Mas agora nós não estamos mais no tempo, no Cronos, nós estamos no Kairos, nós estamos na eternidade. João traz essa linguagem para mostrar para nós. Então João descreve, olha, tinha um rio, e a árvore da vida estava dos dois lados do rio e ela produz fruto todo mês. Tem safra 12 vezes por ano, todo mês. Produz fruto, produz alimento. E esse fruto é o fruto da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E olha o que ele coloca na sequência. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Estamos no novo céu, na nova terra. Aqui fala de nações, nós já falamos. E a folha da árvore é para a cura das nações. A ideia aqui de cura das nações, nós não podemos ter uma mente limitada a pensar assim, que então vai ter doença lá, quando adoecer, vai lá e pega as folhas da árvore. Não é isso, não. A ideia de uma árvore da vida que produz fruto eternamente, que é para a cura das nações, no sentido de quê? De que não haverá mais enfermidade. A própria árvore da vida já representa a vida, já representa a cura. As suas folhas ali é uma representação de uma saúde perfeita, de não haver mais enfermidade. Daí a ideia da árvore para a cura das nações. É complicado, é complexo, isso mas não poderia ser diferente, porque João está tentando traduzir algo intraduzível.
Ele está tentando trazer na linguagem humana. Então, as folhas da árvore para a cura das nações, já não haverá maldição nenhuma. Se não há maldição, não há dor, não há doença. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Que interessante, os céus é um lugar de serviço. Quem pensa que vai para o céu para não fazer nada, ficar o dia todo numa rede, ou dando glória a Deus o dia todo, não é isso. Lá vai ter serviço, você vai servir, é uma cidade, é uma nova cidade, é um novo país, uma nova pátria. Então os servos o servirão, eles verão a sua face, nós veremos a face de Deus, que é impossível para o homem na atualidade. Ninguém viu a face de Deus. Moisés viu a glória de Deus pelas costas, mas ele não podia ver a face de Deus, senão ele morreria. Isso o próprio Deus falou com Moisés. Mas agora não, nesse estado eterno, diz que os servos de Deus verão a sua face e o seu nome estará na testa deles. O nome de Deus estará neles, eles serão propriedade de Deus, essa é a ideia. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Nós reinaremos com Cristo para todo sempre. Aí entra a ideia do porquê dos galardões no céu. O que será um galardão? Não seria um serviço? Não seria uma atividade, uma função dentro da hierarquia celeste? Certamente sim. Então eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então Deus está te mostrando isso. É o mesmo Deus que usava os profetas para trazerem as profecias. É o Deus que está te mostrando essas coisas. E aí o verso 7. E aí ele vai fechar aqui o livro fazendo um louvor e um anelo a Deus. Só que eu acho bem interessante. Jesus vem em breve, é a epígrafe desse último parágrafo teológico. E aí o verso 7 diz o seguinte: eis que venho sem demora, ou eis que venho breve. Aqui está eis que venho breve, as versões mais clássicas fala eis que venho sem demora. Eis que venho breve, eis que venho sem demora. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Ou seja, feliz é aquele que leva a sério o que a Bíblia diz, o que o Apocalipse diz, que isso um dia há de acontecer. Aí João vai dizer, o verso 8, eu, João, sou aquele que ouvi e vi essas coisas. Ele está testemunhando. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo. Eu caí aos pés para adorá-lo, mas ele disse, não faça isso. Muito interessante. Aqui João, diante daquela visão, ele diz que naquela visão, quando o anjo mostra todas essas coisas, ele cai aos pés do anjo para adorar. Mas o anjo diz, olha, não faça isso. Gente, isso aqui é tão tremendo, mesmo nessa visão celestial, nos céus. Aqui a Bíblia está dizendo que a adoração somente a Deus. O anjo aqui, ele não aceita a adoração. Ele vai dizer para o João, olha, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardaram as palavras deste livro, adore a Deus. É o que está no verso de número 9. O anjo não recebe a adoração e diz, adore a Deus. E aí me preocupa muito quando na atualidade muitos pastores, cantores, muitos líderes, profetas, missionários, apóstolos e os vários títulos que eles mesmos arrumam para si, eles estão de fato roubando a adoração de Deus. Eles fazem questão de se mostrarem diferentes do rebanho. São super-homens, super-crentes, super-mulheres, super-pastores, que devem ser paparicados, que devem ser adorados, endeusados. Pessoas que estão tomando a adoração de Deus ao culto à imagem, que é algo ridículo, diabólico, que tem acontecido nos últimos dias, onde eu falei numa lição passada, onde qualquer programação da igreja tem que estampar foto de toda a linhagem
dos donos da igreja, do pastor presidente, da mulher, do dirigente, da esposa, do dirigente do círculo de oração, ou do jovem com a esposa, do pregador, e é uma poluição visual. E lá o nome, o título, ou o versículozinho da festa lá, estou falando mesmo sem pejorativo, fica lá escondido, ninguém nem vê, é algo bem... Tem lá o nome da igreja, a foto dos deuses dessa era, e às vezes o texto bíblico lá bem pequenininho, e às vezes na festa quase não se fala de Bíblia, é mais uma rasgação de cera. Uma rasgação de cera para lá e para cá, e o nome de Jesus quase não se aparece. Gasta-se milhares de reais, entendeu? Do dízimo suado dos irmãos, para alguém vir falar 2, 3 palavras da Bíblia, e o resto uma rasgação de cera, tentando fazer palco político, tentando agradar quem o chamou, o santo homem de Deus, o dono da igreja, que age como um dono da igreja, quando na verdade estão adorando a homem, é culto ao homem, é o culto à imagem. Hoje, infelizmente, nós temos aí o culto à imagem, que está bem patente em quase todos os meios evangélicos. Ainda existe alguns poucos que ainda preservam a igreja, o santuário, o templo, como sendo um lugar para adorar a Deus e não para cultuar o homem, mas isso tem sido cada vez menor. Aí tem se lançado mão de vários artifícios, do marketing, e aí surge, vamos pintar a igreja dessa cor, pinta aí de preto, pinta de vermelho, o pastor pinta a cara do que for, vamos fazer isso e vamos tirar a imagem em tempo real, pegar as melhores poses para propagar que a igreja está funcionando, para fazer uma boa marketing, para atrair as pessoas, como se fosse um comércio, como se fosse uma empresa que tem que competir com as demais empresas, com as demais tribos religiosas. Isso é vergonhoso, isso é maligno, isso é diabólico. Então aqui João, ele mostra exatamente que o anjo diz, olha, não faça isso não me adore não, porque eu não sou digno de adoração. Adore a Deus, está aí no verso 9. Então me disse o anjo, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo, ou seja, não feche, não dê como é finalizado o tempo, porque muita coisa ainda há de acontecer até que aconteça isso que está escrito aqui no livro. Então não feche não, que aí o homem ainda vai piorar mais, vai acontecer mais coisas. Aquele que é ímpio vai ainda se tornar mais ímpio, o justo ele pode se tornar mais justo, o santo pode se aproximar mais de Deus, portanto não feche. Essa é a recomendação. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Ou seja, nem feche, porque já está próximo o tempo, a marcha dos acontecimentos já estão chegando para este momento. Então, não há tempo nem sequer de fechar esse livro, porque tudo está caminhando para o final. Agora isso é no tempo de Deus, não é no nosso tempo, que achamos que já demorou tanto. Então não celes a palavra deste livro, pois o tempo está próximo. Aí ele vai, continue o injusto a praticar injustiça. Está mandando o injusto ser injusto? Não. Dizendo que, olha, não feche a palavra desse livro, o tempo está próximo, mas deixe que o homem, ele use da sua liberdade como ele quiser. Deixe que o homem continue dirigindo a sua vida. Se ele quer viver na vida injusta dele, que ele viva. Livre-arbítrio. Então é isso que está dizendo. Quando ele diz, olha, continue o justo a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, continue o santo a santificar-se. Ou seja, cada um escolha o que fazer, sabendo que o fim está determinado. Aí verso 12, eis que venho em breve. Esse em breve, já há 1900 anos, mais ou menos, João falou isso. Mas esse em breve é falado a partir da eternidade. Eis que venho em breve. A minha recompensa, a recompensa é do Senhor, não é nossa, eu não tenho direito. Eu não fiz nada para merecer a graça de Deus, a graça é um favor imerecido. E aqui Deus está dizendo, olha, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez, ou seja, de acordo com a resposta que ele deu à graça.
Aqui, de acordo com o que fez, não é que eu faça alguma coisa para receber de Deus algo em troca, não. Não é isso em hipótese nenhuma. A Bíblia diz que nós somos salvos unicamente pela graça, mas mediante a fé. Ou seja, a fé, e essa fé, ela é implantada pela própria palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, o abrir dos ouvidos, vem pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que abre os nossos ouvidos, é a palavra de Deus que implanta a fé em nós, e compete a nós responder a essa voz de Deus no nosso coração, no uso da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, em querer ou não ouvir a voz de Deus. Mas a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. Portanto, a fé é uma resposta à graça. Uma resposta à graça. E o que você tem feito? Qual resposta você tem dado à graça de Deus? Você já foi alcançado com a fé que vem pela própria palavra para que você responda positivamente à voz de Deus ou não? Aí fique a interrogação. Portanto, a recompensa está comigo para retribuir a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tudo nele, por ele e para ele. Feliz, verso 14, felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito, ou seja, lavar as vestes em quem? No sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Felizes aqueles que foram purificados. Veste aqui fala da sua alma, do seu espírito, do seu ser como um todo. Então, felizes aqueles que foram lavados por Cristo, assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora vão ficar os cães. Cães aqui é tudo aquilo que é contra Deus. Essa é a ideia dos cães, aqui é a metáfora do cão. Não é o cão, um cachorro, um animal. Então aqui, nela ficarão fora os cães. Os cães na Bíblia fala de ímpios. Nela ficarão fora dela os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, nós já falamos, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira e ficarão de fora. Verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, o Espírito de Deus e a noiva, a igreja dizem, vem. E todo aquele que ouve, diga, vem. Aquele que anseia por Cristo, a igreja, diga também, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Verso 18. Declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma coisa deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aí João fecha, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Louvado seja o Senhor. Então esse foi o texto que nós lemos para fundamentar a nossa lição. Lemos todo o texto aí e bem mais da leitura bíblica proposta, e agora eu só vou ler mesmo a lição e pontuar poucas coisas. Graças a Deus eu consegui falar assim, um conteúdo de forma considerável, aí julgo em pouco tempo, 1h e 28 minutos, deu para a gente falar bastante, graças a Deus. Consegui ser sucinto, mas vamos para apresentar a lição de modo geral e pontuar algumas poucas coisas. Comentário, introdução. Os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros. Brevemente, os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai, em nossa pátria celestial. Por isso, estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus e como as Escrituras ensinam como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda ao final de nossa jornada cristã. Então aqui a introdução da lição vai apresentar que o nosso estudo aqui, basicamente, ele vai mostrar que estamos vivendo nesse mundo como peregrinos,
mas que a nossa pátria é os céus e nós devemos lutar, nos comportar como pessoas que estão marchando para o céu, cujo destino é o destino final de todo aquele que teve um encontro com Cristo. O primeiro tópico da lição, o paraíso eterno. Primeiro subtópico, o que é o paraíso? Uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu como morada de Deus, dos anjos e dos salvos, que seria o paraíso. Uma definição. Quando estava na cruz, nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, a promessa que ele morreria, mas ele, como Deus, ele teria poder de levar, no caso, a alma desse redimido para o paraíso, como acontece com aqueles que morrem hoje. Essa promessa foi prontamente cumprida, pois quando, por ocasião de sua morte, o corpo do Senhor foi para a sepultura, mas seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, o lugar da habitação de Deus. Não há como mensurar tamanha alegria do ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de um encontro no paraíso. Este lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso, que segundo a Bíblia está no terceiro céu. O paraíso está debaixo do trono de Deus. Que é o mesmo lugar que aparece em Apocalipse 2,7. Subtópico 2. O que é a cidade eterna? Depois do julgamento final, após o milênio, e a purificação da terra por meio do fogo, ou seja, a criação da nova terra, surgirá a nova Jerusalém, que figura como uma cidade eterna de Deus. Quando esteve neste mundo, o Senhor Jesus assegurou que prepararia um lugar para os santos, como já falamos. A nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, tem a sua origem no céu e será também terrena, ou seja, ela vai originar no céu, mas ela também ela tem a origem terrena, que é a nova terra, visto que substituirá a antiga cidade que está contaminada. Ela descerá diretamente dos céus. Nessa ocasião, os salvos serão cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso. Daí a ideia de um novo céu e uma nova terra para os salvos redimidos com corpos transformados. Subtópico 3. Quando a eternidade começará? De acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação. Isso segundo a linha pré-tribulacionista, mas há outras linhas que defendem aqui. Mas é aqui essa linha da lição. Então, de acordo com o estudo atento do Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião de sua segunda vinda e implantará o reino milenial. Depois do milênio, entraremos no glorioso estado eterno, que é no novo céu e na nova terra. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. O milênio é 1000 anos, é um tempo passageiro, é o último período de prova de Deus para com o homem, será o milênio. Para quem crê nas dispensações, seria a última dispensação, a milenial. Então não devemos confundir o milênio com o estado eterno. O estado eterno, caracteriza a eternidade sem fim, em que, aqui fala passaremos, não é passaremos, se é eternidade não é passaremos, em que estaremos com Deus. Aquele que é o milênio é um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra e ao final desse período, pessoas serão julgadas diante do trono branco, o juízo final. Aguardemos piedosamente o reino eterno, o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Vamos aguardar com ansiedade. O tópico 2, o eterno e perfeito estado. Primeiro subtópico, o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. De Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus, após o milênio, em que serão estabelecidos novos céus e uma nova terra. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá da glória de Deus. Louvado seja o Senhor.
conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que os céus e a terra serão a mesma grei, ou seja, tudo há de convergir em Cristo, e haverá uma só lei, céus e terra. Por isso, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo de santidade e perfeição, pois a antiga ordem em que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 2. O estado perfeito à luz de Apocalipse 22, 1 a 5. O livro do Apocalipse traz alguns símbolos. Lembra aí que eu falei de símbolo? Traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São os símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. Um rio, é um símbolo, né? O rio, a árvore, a ausência de males, a presença de Deus, a vida eterna descrita como um rio, a vida eterna como um rio que flui para sempre. O apóstolo João descreve essa eternidade como um rio da vida, que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio como um símbolo de vida, que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como a água da vida. O próprio Jesus disse que ele era a água da vida. E aqui temos o rio da vida, símbolo maravilhoso. Então aí a vida eterna descrita como um rio, temos a vida eterna descrita como uma árvore. A árvore da vida remonta ao livro de Gênesis, lá 2, 9, 3, 22. Seus 12 frutos de mês em mês e suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre a enfermidade e a morte, aquilo que falei. Então os frutos, as folhas, ali é só um símbolo do triunfo da vida sobre a morte, porque quando fala as folhas servem de remédio, não é que lá vai ter alguém doente. Ali é um símbolo de que a vida triunfou sobre a morte para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Não haverá mais dores nem doenças, pois no divino estado eterno a morte não prevalecerá mais. Uma outra característica, a vida eterna sem males. Não haverá mais maldição contra alguém. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Ali o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. Estaremos em Deus e Deus estará em nós. A vida eterna na presença de Deus. Contemplaremos a Deus face a face e a sua presença será a nossa luz para sempre. A presença de Deus será o sol que nos iluminará, será a candeia, será a luz. Que alegria indizível! Prestaremos culto olhando diretamente para Ele, não mais num templo, mas estaremos diante de Deus cultuando, adorando para sempre. Sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, não havendo mais qualquer escuridão. E para sempre reinaremos com Ele. Louvado seja Deus. E por fim, o último tópico. O estado final de todos os santos. Primeiro subtópico. O que todo crente salvo deve esperar? É uma pergunta. O que devemos esperar? Os santos de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nunca viveram nessa terra com a ideia de permanecer nela eternamente. Ou seja, o verdadeiro cristão, ele não vive aqui fazendo o plano de ficar aqui a vida toda. Todo verdadeiro salvo, ele sabe que essa vida é passageira, que ele aguarda um dia morar nas mansões celestiais. Ele usa desse mundo, mas por um tempo. Nós somos forasteiros. Essa deve ser a mentalidade de todo crente, é o que todo crente deve esperar. O patriarca Abraão viveu nela, na terra, com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus. Moisés passou por ela com essa mesma intenção, deixou o Egito e a sua glória, porque tinha consciência de algo melhor e uma recompensa gloriosa. Por isso o cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é peregrino nessa jornada, pois está consciente de que o seu lar, a sua verdadeira cidade, é a celestial, de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita, Então é isso que nós devemos esperar. Subtópico 2. Viveremos todos em unidade, não haverá mais separação, não haverá mais
separação entre gregos, judeus e gregos, ímpios, porque todos agora foram redimidos, não haverá mais ímpio, não haverá mais pecadores, não haverá mais gentios, judeus, haverá a igreja, o corpo santo de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Então viveremos todos em unidade. Ao se fazer menção dos inscritos nas 12 portas da cidade, onde estão o nome das 12 tribos de Israel e dos alicerces, levando o nome dos 12 apóstolos, está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras. E aí, Israel e a igreja, como um povo só. As pessoas tanto de Israel quanto da igreja serão reunidas, formando um só corpo de Cristo, cumprindo-se plenamente dessa forma que está escrito em Gálatas 3:28. Nisto não há nem judeu e nem grego. Louvado seja Deus. Viveremos a nova cidade sem qualquer tipo de segregação, discriminação e diferença de classe, pois seremos um só povo em Cristo Jesus. Classe social não haverá. Não haverá distinção. Teu dinheiro não entrará lá, o teu diploma, a tua formação, nada. Lá todos são filhos de Deus. Graças a Deus por isso. E o último subtópico, finalmente em casa. Finalizou a lição e o tópico com chave de ouro. Finalmente em casa. Pense bem, toda a sua luta nessa vida, o desprezo por parte da sua família, das pessoas que te cercam, na escola, no emprego, tudo isso vale a pena, porque um dia você vai respirar e vai dizer, finalmente estou em casa, finalmente venci, finalmente agora na presença de Deus, as coisas ficaram para trás. Finalmente uma nova era, finalmente um novo céu, finalmente uma nova terra, finalmente um novo estado, finalmente na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Finalmente em casa. Sabemos que nossa morada final não é aqui, neste mundo, nem na sepultura, também não ficaremos na sepultura. Cristo nos deu essa promessa. Prova disso é que somos denominados de peregrinos e estrangeiros nessa terra, Hebreus 11:13. O apóstolo Paulo nos lembra de que a nossa cidade está no céu, Filipenses 3:20. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra, cultivam em seu coração o desejo de ir para casa, voltarmos para casa, para Deus, de onde nós saímos. Como anela o apóstolo dos gentios, lá em 2 Coríntios 5:8, Filipenses 1:21 e 22. Essa é a nossa grande recompensa, de que quando findarmos aqui na terra, quando findar a nossa jornada aqui na terra, essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, a conclusão. O céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com o novo nascimento. Do início da jornada até o final, enfrentamos inimigos que intentaram nos desviar da rota para os céus. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessário toda vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para frente, pois Canaã celestial é logo ali. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que você possa manter os teus olhos em Cristo Jesus, aguardando a promessa da sua vinda, pois Canaã é logo ali. Só mais um pouquinho de tempo. Aquele que há de vir, virá e não tardará. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Você que está batalhando pela fé, continue firme. Você que está fraco, fortaleça-se no Senhor. Você que distanciou dos caminhos do Senhor, volta. O Senhor te ama, Ele está no mesmo lugar. Foi você que afastou. Você que ainda não conhece a Deus, não teve um encontro com Cristo. Não estou falando com religião, mas um encontro com Cristo. Busque a Cristo enquanto pode achar. Procure uma igreja séria, que pregue a palavra de Deus, não que pregue placa de igreja, religião,
Mas a única função da igreja aqui na terra é ser a mensageira de Cristo, levar os homens a terem uma experiência com Deus e não com a religião, não com a denominação. A igreja evangélica não salva ninguém. Igreja católica, espírita, padre, pastor, não salva ninguém. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Que você tenha um encontro com Ele. Busque pessoas sérias, igrejas sérias, que estão preocupadas com a tua alma, em falar do amor de Cristo para você, não preocupado com bens materiais, com dinheiro, com dízimo, com oferta. Mesmo que essas coisas são necessárias para a manutenção das coisas aqui na terra, materiais, mas uma igreja que esteja preocupada com a tua alma, com a tua vida eterna. Procure, ainda tem lugares assim, pode não ser perto da tua casa, mas procura uma igreja perto da palavra de Deus e procura viver uma vida para com Deus, porque a vida eterna é uma realidade, ou para sempre com Deus, ou afastado eternamente de Deus. O meu papel é te avisar. Que Deus te abençoe, que a bênção de Deus seja sobre você e toda a sua família, que você que está enfermo, que você receba de Deus cura, em nome de Jesus. Que a bênção da cura, da saúde, da paz no teu lar, a restauração do teu casamento, da tua família, que isso esteja acontecendo em nome de Jesus, que a bênção de Deus esteja sobre você nesse momento, é o que eu desejo em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, um grande abraço e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém, graça e paz.